Olá, boa noite, como vai você? Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente não sabe quando será o nosso encontro, não é isso? E nós estamos aqui em nome da equipe do Centro Espírita Bezerra de Menezes para o nosso programa semanal Palavras de Luz. É uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez, rogando a Jesus, o meigo Rabi da Galileia, que esteja conosco por todo o tempo. Aliás, ele disse que quando estivermos 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria também junto a nós. E como hoje não há limite para o encontro, naturalmente nós somos 2 ou mais e ele está entre nós. Rogamos assim a sua presença amorosa, a iluminação para que o nosso encontro seja extremamente prazeroso. Vamos falar de realidade, porque nós vamos falar de trabalho. Mas enquanto falamos de trabalho, nós falamos também de vida. E é isso que eu quero participar com você hoje, né? Agradecendo a sua presença. E é uma presença muito curiosa. Eu espero que você também entenda assim, porque estar presente quer dizer, na verdade, participar. E a gente pode participar no hoje, pode participar no amanhã, futuro incerto, né? O mundo nos espera, o tempo não espera. O mundo sim, mas o tempo não. Vamos fazer uma prece, rogando ao amoroso Mestre que em todo tempo e lugar nós possamos contar com Ele. E sabemos que isso depende muito mais de nós, porque Ele está presente, mas Ele só entrará na porta do nosso coração se nós a abrirmos, né? E essa porta se abre é de dentro para fora, né? Jesus, amado Mestre e Senhor, rogamos a permissão para abrir a porta do nosso coração e te acolher no interior dos nossos sentimentos, fazendo-nos também um contigo na vida daqueles que cruzarem a nossa estrada. Guarda-nos, Mestre, ilumina-nos, proteja-nos e ampara-nos sempre. Rogamos ainda por todos aqueles que estão conosco nesse instante, que suas vidas sejam abençoadas, que suas mentes sejam iluminadas e que a oportunidade do serviço no bem seja constante e muito bem aproveitada por cada um. Se conosco, mais uma vez, gratidão sempre. Amigos, como o nosso programa hoje ele está muito próximo do Dia das Mães, a gente quer falar um pouquinho dessa figura. Essa figura que é presente em todas as vidas. Muitas vezes nós deixamos de compreender por causa do choque de gerações ou mesmo questão de falta de afinidade no âmbito familiar, mas essa figura é muito importante. Então, se você tem a sua mãezinha encarnada, ofereça a ela o melhor de si. Não só no próximo domingo, dia 12 de maio, mas todos os dias. Lembra que todo dia é Dia das Mães. Você, sendo mãe ou sendo filho, tem essa responsabilidade de valorizar o esforço, o sofrimento, a dedicação de alguém que se sacrifica não só no instante de oferecer a luz, mas também no dia a dia, para que a sua vida seja um pouco mais prazerosa ou mais tranquila, né? Então ofereça um abraço, um carinho, faz uma ligação para sua mãe. Hoje está tão mais fácil, né? As ligações de vídeo pelo WhatsApp, Telegram, Instagram, tantos meios, né? Nós não precisamos nos distanciar, mas o mais importante é que nós estejamos juntos em oração também. Se você não tem a sua mãezinha encarnada, saiba que não existe ex-mãe nem no mundo espiritual. Ela continuará presente em sua vida, orando, cuidando, se preocupando muitas vezes. Então ofereça-lhe uma prece, ofereça-lhe o seu pensamento e ela vai registrar e vai te ouvir. E quem sabe virá te dar um abraço. Mas vamos ao nosso tema de hoje.
No livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 23, intitulada Trabalho. Em João capítulo 5, versículo 17, ele registra assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu também trabalho. A gente muitas vezes pensa assim, que Deus criou o mundo, criou as coisas e pronto. E Jesus vem derrubar esse mito. Ele diz: Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então nós também devemos olhar com muito cuidado para essa área e compreender o que é trabalho, né, para trazermos para a nossa realidade o que é trabalho. Vamos prosseguir aqui agora, Emmanuel trazendo para a gente a sua fala. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas, insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Essa questão da gente não se adaptar ao trabalho que nos foi oferecido é muito interessante. Se você perguntar a uma criancinha o que ela quer, em que ela quer trabalhar quando ela for adulta, ela vai dizer assim: eu quero trabalhar na padaria. E por que ela quer trabalhar na padaria? Porque ela quer ter acesso ao pão, às balas, aos biscoitos. Então, quando nós reclamamos do nosso trabalho, nós estamos agindo igual aquela criança que vê ou que acha, né, que o trabalho tem que ser algo em que a gente sempre ganhe no presente. E o trabalho, na verdade, é uma oferta do nosso esforço para uma colheita no futuro. Pense nisso. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores no campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio nos arrancar da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua própria tarefa, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Então, vamos falar desde quando Jesus se esforça por nós. O registro na história de Jesus nós vamos encontrar há cerca de 2000 e poucos anos, né? Aí nós temos um Jesus tarefeiro, missionário, né? Aquele que veio servir em cumprimento a uma determinação do Pai, né? Mas será que surgiu ali o compromisso dele conosco? Se nós estudarmos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou o livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar momentos importantes em que Jesus esteve conosco muito antes disso. Segundo esses registros, Jesus teria sido convidado pelo Pai Celeste para formar o corpo governador do nosso planeta. Isso foi antes que esse planeta se formasse. Então ele já estava administrando aquela pequena nebulosa que se soltou do nosso satélite, da nossa estrela, que é o Sol, para formar esse planetinho, que perto das outras figuras estelares, é muito pequeno. Mesmo dentro do nosso sistema solar, ele é bem pequeno.
né? Mas então, Jesus está cumprindo essa obrigação, segundo os anais da espiritualidade, há cerca de 4,56 bilhões de anos. Não é pouca coisa. E se ele diz que o Pai trabalha todos os dias e ele também trabalha, nós deveríamos nos envergonhar de nos cansarmos tão rapidamente do pequeno esforço de uma existência, ou às vezes pessoas melhor dotadas de recursos materiais que trabalham muito menos do que isso, né? Então tenhamos cuidado quando reclamarmos do nosso trabalho. Em cada lugar nós podemos ser perfeitos, podemos ser missionários. Grandes missionários, pequenos missionários, colaboradores de missionários. E tudo vale, tudo está dentro de um plano maior. E a gente deve valorizar isso, né? Nossa tarefa aqui, se a gente for ficar reclamando muito, ela se perde. E o trabalhador que perde tempo, ele não é merecedor do seu salário, né? Lembra que a gente falou que o trabalho é obra de semeadura para a colheita futura? Então, se a gente não faz, né, não merece. Então, ficamos atentos por isso aí e sejamos mais diligentes, mais prestativos, mais eficientes na hora que passa. E enquanto é hoje, nós devemos observar, porque o maior trabalho que compete a mim e a você é o trabalho de autoaprimoramento. E como é que a gente vai fazer isso? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Primeiro a gente tem que saber onde está o problema. E é uma tarefa difícil, por quê? Porque nós não queremos ver que há problemas em nós. E como é que a gente soluciona um problema que a gente não reconhece? Sejamos então humildes. Primeiro passo, ser humilde. Olhar para nós como se nós estivéssemos de fora, como se nós fôssemos outra pessoa. E ver qual que é a área que está deficitária. Em que campo eu estou precisando me melhorar? Em que campo que eu estou perdendo a minha oportunidade de trabalhar nessa existência e chegar ao seu fim como um vencedor? Enquanto é hoje, seja o melhor amigo que os seus amigos possam desejar. O que seria isso? Todos nós temos amigos. Alguns têm muitos amigos, outros têm poucos amigos, mas nós temos amigos. Será que ser bom para o nosso amigo é sempre aplaudir? É concordar com tudo que ele faz? É só dizer para ele aquilo que ele gostaria de ouvir? Isto, meu amigo, não é ser amigo. Isto é ser conivente. Porque não é porque a pessoa priva da nossa amizade, do nosso afeto, do nosso carinho, que ela está certa. E quem sabe Deus nos colocou ao lado dessa pessoa exatamente para que nós sejamos a sua régua moral. Não é sair exigindo que os outros façam como nós. Nós temos que respeitar a individualidade, o interesse de cada um. Mas, se nós temos a oportunidade de observar o erro de alguém e não o corrigimos, nós seremos responsáveis por todas as consequências daquele erro. E aí? Então, o que é ser o melhor amigo? Primeiro, estender a mão na hora da necessidade. O amigo está sofrendo? Seja o seu ombro. Aliás, você tem 2 ombros para isso, né? Você pode até consolar 2 amigos ao mesmo tempo. E tem o colo também. Olha, há muito espaço, viu? Uma das necessidades pode ser exatamente essa. Lembrar a pessoa que estamos todos num processo de aprendizado, de autorreforma e mostrar, olha, esse caminho não é o ideal. E às vezes até tirar o nosso amigo ou a nossa amiga do caminho do erro. Isso é ser amigo. Talvez naquele momento a pessoa não goste muito, mas no tempo ela vai agradecer.
é oferecer a esse amigo o suporte para que ele se transforme. Aliás, suportar é uma palavra muito interessante para a gente analisar, né? Às vezes a gente pensa que suportar alguém é tolerar essa pessoa, mas pode ser também dar suporte para que essa pessoa alcance novos patamares, né? E enquanto é hoje, seja o melhor filho que seus pais possam querer. Falando, né, já como a gente já deu a primeira palazinha a respeito do Dia das Mães, o que será ser um bom filho? Será que a gente, tendo boas condições, uma casa grande e a nossa mãe ou o nosso pai, talvez necessitando ou não podendo mais morar sozinho, nós devamos relegá-los ao quartinho dos fundos, com um banheirinho para que ele não incomode o resto da casa e assim fazer bonito diante do mundo? Ou será que fazer visita aos domingos e só? Ou será que dar um telefonema quando ficou sabendo pelo vizinho ou por uma outra pessoa que aquela pessoa está passando mal? Será isso ser um bom filho? Mas nós nem estamos falando de ser um bom filho, é ser o melhor filho que os seus pais desejariam ter, né? É ser também aquela pessoa paciente que vai escutar 10, 15, 20 vezes a mesma história, como se fosse a primeira. É estar diante de um paciente de Alzheimer que já não sabe quem é você, mas você sabe quem é essa pessoa, e oferecer o melhor sorriso, ainda que você tenha passado uma noite sem dormir, e lhe dê o melhor sorriso. E outra coisa, desta forma nós estaremos também mostrando àqueles que vêm depois, portanto, nossos filhos e nossos netos, como é o jeito certo de honrar nosso pai e nossa mãe. Enquanto é hoje, seja uma pessoa melhor pelo simples prazer de orgulhar-se de si mesmo. Isso é trabalho, meus irmãos. Porque, lembra que eu falei que primeiro a gente precisa identificar o problema, e a gente só vai identificar o problema quando ele nos trouxer dificuldades. Eu até tenho uma palavrinha diferenciada para problema, né? Falo que problema tem no livro de matemática. Nós humanos temos desafios. E o nosso desafio grandioso é exatamente esse, é a gente se melhorar. Porque a gente cobrar defeitos dos outros é prático, é quase automático. Mas por que não cobrarmos alterações nos nossos próprios defeitos? Né? O que a gente está fazendo de não bom que a gente pode melhorar? Será que aquele hábito bem desagradável de criticar características dos outros deve permanecer? Será que a gente não pode ser um pouco mais simpático, gentil e, ao invés de olhar os defeitos alheios, aliás, não são defeitos, né? São características, nós observarmos valores diferenciados? Será que ninguém tem qualidade diante do nosso olhar crítico, nossa língua ferina? Sejamos melhores do que ontem. Ontem nós estávamos habituados e não tínhamos essa maturidade de perceber que estávamos equivocados. Mas hoje nós já sabemos. E uma vez que nós já sabemos, nós não temos essa desculpa de dizer: ah, mas eu estava equivocado porque ninguém me falou. Não como aquele que se encontrou com Felipe na Cesareia e falou assim: como é que eu vou entender o Evangelho se ninguém me explicar? Né? O Evangelho está aí o tempo todo, e não só o Evangelho, existem as filosofias, né? as grandes, até os coaches vêm trazer para nós algum parâmetro de transformação que nós precisamos utilizar. Então, enquanto é hoje, utiliza o trabalho de reforma íntima, seja hoje
melhor do que ontem, preparando-se para amanhã ser ainda melhor. Esse processo é infinito. Vai acabar um dia? Vai. Que dia? Quando nós somos perfeitos. E quando nós formos perfeitos, nós vamos olhar para trás e vamos nos rir. Rir amorosamente. Quando a gente olha para uma criança e vê que ela está fazendo uma coisa errada, a gente ri daquela simplicidade. Nós vamos olhar para trás e falar assim, gente, como eu era tolo, como eu era simples, mas chegou a hora de aprender e de ser melhor. Mas a que propósito serve essa reflexão do trabalho? Ela serve para a gente reforçar a certeza de que valores e virtudes só se concretizam a partir do exercício da maior potência da alma. E quem define essa virtude, esse exercício como maior potência da alma foi Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é a vontade. Vontade, o que será isso? O que te faz levantar todas as manhãs? O que te faz abrir um livro? O que te leva a fazer uma viagem? É a vontade. Mas se você não aplicar a força, você simplesmente terá vontade e ela vai passar. E você perderá a oportunidade de todo o ganho que virá com ela. Aliás, eu devo usar um outro pronome. Não é você que vai perder, somos nós que vamos perder. Mesmo que seja você que não tenha utilizado, aplicado essa força, né? Quando você não utiliza, eu também perco, porque o resultado que viria deixa de me atingir. Prosseguindo, então, esse item de fábrica, né? Quando a gente compra um carro, a gente não dá uma olhadinha quais são os itens de fábrica que vem com ele, né? Nós trazemos a vontade, né? Ele está ao alcance de todos nós, espíritos imortais. A gente não nasce ou renasce aqui sem essas capacidades, essas potencialidades, né? Nós temos todas e são inúmeras. É como se fosse uma malinha. Dentro dela tem a vontade, dentro dela tem o amor, dentro dela tem a força, dentro dela tem muita coisa. Mas a gente precisa abrir a mala, identificar e trazer para a prática. Então, aplicando a teoria oferecida, que é esse item de fábrica, vamos percebendo a mudança. Você tem vontade? Lembra que eu te falei? E de repente você quer fazer uma viagem. Para que você quer fazer essa viagem? Você quer visitar alguém. Então, vai fazer essa transformação primeiro em nós. Nos movimentar. O que a gente precisa movimentar para fazer uma viagem? Se você vai fazer uma viagem no seu carro, você precisa fazer a manutenção dele. Senão você corre o risco de, chegando na estrada, ter que voltar ou ficar parado lá, né? Porque o carro deu problema. Né? Então, são muitas áreas cerebrais que serão ativadas, movimentadas, né? Então, e colocando isso, a gente entra num processo de entusiasmo. Então, essa mudança vai acontecendo com a gente. Mas, em sequência, vai envolvendo aqueles que estão entre nós e, por consequência, em nosso meio. Aí nós vamos fazer duas pequenas divagações. A primeira é quando Jesus fala assim, mais ou menos, que eu não me lembro a fala inteira, né? Ele fala assim, aquele que crê em mim salvará tu e a tua casa. Já parou para pensar sobre isso? Você imaginou se você é um novo crente, né? Você aceitou Jesus, você compreende toda essa doutrina que vem com seus enunciados e você se transforma. Dentro da sua casa, existem pessoas completamente equivocadas. Vou usar criminosos mesmo. Pessoas que não se transformam porque você mudou. Mas então como é que essas pessoas serão salvas se na verdade só você mudou? Lembre que Jesus fala que aquele que conhece o Evangelho, aliás é Paulo que fala, né?
aquele que conhece o Evangelho, nova criatura é. Quando você muda, você vai mudando o seu ambiente, mesmo sem falar. Porque o exemplo arrasta. Embora as palavras edifiquem, mas é o exemplo que arrasta. Então hoje você deixa de responder uma ofensa. Amanhã você retribui a ofensa com uma palavra amorosa. Depois, além da palavra amorosa, você oferece um carinho. Vai havendo assim uma aquietação dos sentimentos, uma mudança nas atitudes. Então a tua casa vai se transformando. Poderá suceder que mesmo aqueles que estavam, aliás, aqueles que estavam equivocados não mudaram. Então, mas qual é a casa que vai mudar? É a sua casa pessoal, que reverbera na sua casa mental, na sua casa domiciliar, que é o lar. E um dia, que nós somos imortais, esses equivocados de hoje também terão se transformado. Então, salvou-se tu e a tua casa, nesse processo, né, do exercício da vontade. Mas tem uma outra historinha muito interessante para a gente refletir. Diz que havia uma menina muito pobre, que ela ia à escola e começava a incomodar, porque aquela sujeirinha dela, né, afastava as outras crianças. Mas aí, um dia, uma certa professora resolveu presentear essa menina com um vestido. E ela escolheu uma estampa muito bonita, floral, de fundo azul. E deu o vestido para a menina. Quando a menina chegou em casa e mostrou o vestido que ela havia ganhado, os pais pensaram assim, não, então, para ela vestir o vestido novo, fica muito feio a gente deixá-la sem tomar banho. Então, quando ela ia para a escola, que ela ia vestir o seu vestido azul, ela tomava um banhozinho. E aí, as pessoas da casa pensaram assim, mas por que só ela vai tomar banho? Por que só ela vai ter o vestido novo? Aí alguém providenciou um outro vestidinho, lavou a roupinha e de repente todas as pessoas daquela casa estavam de vestido limpo, corpo limpo. A sala, a criançada já ficou mais próxima daquela criança. Foi se mudando o panorama, a casa já ficou melhor a partir de uma atitude de oferecer um vestido novo, limpo para uma criança. Então veja que tudo é trabalho, mas trabalho não existe sem ação. Trabalho é movimento e movimento é vida. Veja bem, o terreno sem cultivo vira mato. Um espaço sem limpeza cria mofo. Pedra parada cria limo. Água parada se transforma em berço de enfermidade. Pensa bem e age agora. E vamos acompanhar ainda o desenrolar dessas ideias que a gente apresentou. Que, aliás, dessa ideia, né, que o trabalho é uma ideia muito abrangente, mas é uma ideia. Ela foi apresentada, então, pelos espíritos responsáveis pela codificação nas questões 132 e na 167. São essas que a gente vai estudar, porque o tempo é limitado, né? O que nós vamos falar a respeito disso aqui, né? Na 132, Kardec e a sua equipe perguntam aos espíritos qual o objetivo da encarnação. Nós dissemos que aqui o desenrolar das ideias vai entrar na encarnação e na reencarnação. A resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. O que a gente falou? Quando é que a gente vai parar de se melhorar? Quando a gente for perfeito. E quando é que a gente vai ser perfeito? Quando nós conseguirmos compreender que defeitos pesam. A ausência de perdão sufoca. Preguiça nos prende. Medo nos encarcera. E tudo isso tem que ficar para trás. Prosseguindo aqui. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Trabalho é uma missão. Pense nisso e valorize o seu trabalho.
tanto o trabalho físico, trabalho remunerado, quanto o trabalho voluntário e quanto o trabalho de autoaperfeiçoamento. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. E esse suportar aqui é aceitar, tolerar, conviver com, né? Nisto é que está a expiação. Há coisas pelas quais nós teremos que passar, né? Mas se compreendermos o valor delas, não há por que nós nos desesperarmos. Então vamos agora na questão 167, que já fala da reencarnação. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, essa é a resposta. Aprimoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, esse trabalho, talvez de formiguinha, talvez de elefante, talvez de camelo, que vai nos aprimorar. E se eu cresço, e o meu vizinho cresce, e o meu irmão cresce, todo mundo cresce, a humanidade se aprimora. Então, se nós queremos viver no mundo melhor, nós devemos ser melhores. E esse ser melhor, muitas vezes, vai passar por suportar, tolerar as dificuldades do nosso próximo. E esse nosso próximo pode estar bem próximo ou muito mais longe. Mas o importante é que, enquanto é hoje, nós devemos fazer o maior esforço para sermos pessoas melhores. Então é isso, meus irmãos. Rogamos a Jesus que todos entendam e busquem trabalhar para o autoaprimoramento. Confiemos em Deus, sigamos entendendo que Ele não oferece fardos mais pesados do que os nossos próprios ombros. Muita paz, até o nosso próximo encontro com mais um Palavras de Luz.